Não tem nada melhor para uma mãe que uma boa noite de sono. E quando o seu filho dorme bem, toda a família descansa melhor. O travesseiro da Snow Kids foi desenvolvido para proporcionar noites mais tranquilas de sono para os nossos pequenos, acompanhando cada fase do seu desenvolvimento. Ele vem nessa bag super prática que você pode transportar com facilidade para onde quiser. E você pode ajustar a altura dele, proporcionando mais conforto. E o melhor, seguidor Mãe Fases tem desconto exclusivo em todo o site. Use o cupom Mãe Fases e aproveite, porque dormir bem faz os dias serem muito mais felizes. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. A maternidade, muitas vezes, nos leva por caminhos que nem sempre planejamos. Assuntos que a gente imagina que iríamos tirar de letra, nem sempre são tão fáceis assim, como o caso da amamentação. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, mas antes de apresentar ela, eu queria saber se você já é inscrito no nosso canal, já ativou o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem episódio novo na área. Hoje eu recebo a Tati Lepori, vou chamar de Tati, pode ser? Pode sim. Ela é consultora de amamentação e criadora do método Mais TT, um método com mais de 8.000 alunas. Então imagina o peso da responsabilidade dessa mulher e alivia muito esse peso que não é fácil, né? Às vezes a gente vê a amamentação que o nenê nasce e a gente já vai por aqui, já vai sair mamando, igual bezerro e a vaca, né? Exatamente. E não é bem assim, né, Tati? Envolve muitos outros fatores que a Tati hoje vai contar um pouquinho mais pra gente. Seja bem-vinda. Espero que você goste, que essa experiência seja gostosa para você. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos convidados. É uma honra estar aqui com você. Que bom. Eu sou a Tatiane Lepori, sou conhecida por Mais TT. Então, a maior parte das pessoas não me chamam pelo nome. Quando você pesquisa, inclusive, eu sou encontrada por Mais TT. Então, é a Mais TT. Então, quem me conhece sabe que eu passei por um período muito difícil na maternidade, que foi a perca do meu primeiro filho. Então, eu perdi um filho prematuro. Depois desse meu filho, eu engravidei da Ana, que tem 15 anos hoje. E ela não foi amamentada. Até então, eu ainda não tinha formação, não tinha estudado. E aí, depois da Ana, eu comecei a realmente buscar informação, porque eu saí da maternidade com a Ana com prescrição de fórmula. E a Ana, realmente, ela não teve praticamente nenhum dia, nem 24 horas de amamentação. E eu não sabia como era, porque há 10 anos atrás, nós nem ouvíamos falar sobre isso. Há 15, né? Que a Ana tem 15, então era Isso. pior ainda. Exatamente. A gente não ouvia falar sobre amamentação, nem sobre consultoria de amamentação. Era algo muito difícil. Hoje a gente já tem mais informação. E aí eu não consegui amamentar a Ana e por mais que eu tenha passado por tudo aquilo, quando veio o Lorenzo, e ela já estava com 8 anos, eu engravidei do Lorenzo, já estava na faculdade de enfermagem. E acredite, na faculdade também não falamos sobre amamentação. Não tem um estudo sobre amamentação. Eu acredito que eu fui a primeira a falar sobre amamentação na primeira hora de vida na faculdade. Então, eu fiz um trabalho, um TCC na faculdade sobre amamentação na primeira hora de vida. Nossa, e uma enfermeira deveria aprender sobre, E né? não aprende, infelizmente. E aí, eu comecei realmente a ficar apaixonada pelo tema. Quando o meu filho nasceu, o Lorenzo, eu sofri muito na amamentação nos primeiros dias, porque eu coloquei na minha cabeça que eu iria amamentar. Eu falei, bom, eu vou amamentar, mas eu não busquei informação. Então, no primeiro dia, o meu seio já começou a sangrar, eu tive muita fissura, muito sangramento, o meu leite demorou a descer. Então, a gente tem aí um período de descida do leite, e esse meu leite, ele demorou para descer.
E eu não conseguia fazer com que ele ficasse saciado no meu peito, nem mesmo com o próprio colostro, porque eu não conseguia fazer esse colostro descer de maneira eficiente, para que ele mamasse com eficiência e ele ficasse saciado. Mesmo o estômago do bebê sendo pequenininho, mesmo ele não precisando mamar aquela quantidade de 30, 50 ml, ele só precisava ali de 5 ml, eu precisava tirar na mão para que ele ficasse saciado. E nisso o meu seio realmente ficou. Eu posso dizer que a maioria das mães que eu encontro hoje passam por isso, que é totalmente fissurado e sangrando. Ele ficou com aquela pele que a gente chama de... Se chama ulceração, na verdade. A gente não aguenta nem passar a toalha, né? Não Ai, aguenta que nem dor. passar a toalha. E aí doía demais, não podia relar água ali. E foi aí que eu achei que eu tinha perdido a amamentação. E foi na onde nasceu realmente ali a consultora de amamentação, porque eu fui atrás de investigar tudo sobre amamentação. Eu era apaixonada pelo tema e eu fui atrás. Eu falei, não, mas como assim? Vamos atrás de reflexões que foram as reflexões que eu me fazia. Da vaca ninguém duvida. Essa frase é minha e tem muita gente que coloca e esquece de dar os créditos. Mas essa frase é minha, o texto, inclusive, da vaca ninguém duvida é meu. E eu sempre falei, ninguém duvida dos animais. A vaca, ela vai parir, tem ali o leite, e o bezerrinho vai mamar e ninguém duvida do leite dela. A gente não duvida e a gente ainda pega o leite para tomar. E a gente continua tomando leite depois de adulto. A gente só duvida da gente. A gente só duvida do nosso leite, que o nosso leite é fraco, que o nosso leite não sustenta. A gente não faz essa pergunta para os mamíferos, para os animais. A gente não se pergunta, olha, mas por que a vaca, a cadela, que tem os seus cachorrinhos, que amamenta, por que ela consegue amamentar todos os cachorrinhos e a gente não? Isso pode não fazer sentido nenhum para algumas mães, mas para muitas, quando eu trouxe esse tema, fez muito sentido. E aí foi na onde realmente nasceu o Mais TT. E eu quis abrir, fazer esse livro. Eu fiz um livro chamado Método Leite Não Vai Faltar. Esse é meu, tá? Morram de inveja. É o livro, ele se tornou um best-seller. A editora fez ele pra mim. Essa sou eu na capa, eu e o Lorenzo. Então você amamentou ele, conseguiu. Amamentei, eu consegui. Então, foi aí que nasceu. Por quê? O que eu tinha não era falta de leite, era falta de informação. Então, eu não tinha falta de leite, era falta de informação. E é o que eu vejo que a maioria das mães sentem hoje. Elas não têm falta de leite, Mari. Elas têm realmente falta de informação, de apoio e de acolhimento. É totalmente isso, Tati. Porque assim, e fora os mitos que vêm de família que passa para nós. Então, a minha primeira filha também tem 15 anos e eu saí do hospital, inclusive, com uma amostra grátis de fórmula. O próprio médico me deu uma amostra grátis e falou, olha, nos primeiros dias você complementa, porque não sei o que e tal. E aí, como há 15 anos atrás até não tinha nem essa coisa de passar na seringa, nada, mamadeira. 27 dias, ela largou meu peito e aí o que eu escutava, hoje eu tenho prótese, né? Mas há 15 anos atrás eu tinha só o meu seio mesmo e é bem pouco. E aí o que eu escutava de algumas pessoas era porque o seu seio é muito pequeno. Né? Que a gente tem a impressão de que tem seio grande é quem vai conseguir amamentar um monte. E aí eu posso fazer uma referência com a cadela, com os cachorrinhos desse tamanho, as tetinhas desse tamanho, 6 cachorros mamando. E é verdade. Né? E é real isso. E não tem nada a ver com o tamanho. E a outra crença que muitas amigas minhas passaram por isso é: sua mãe conseguiu amamentar? Sua avó conseguiu amamentar? Se não, você também não vai conseguir, porque o leite, ele é meio que se sua mãe não conseguiu, você também não vai conseguir. Como se fosse uma genética. Isso. E não tem nada a ver. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. A minha segunda filha nasceu prematura, com 1 quilo, ficou na UTI. E aí, ela realmente precisou passar leite por sonda. E quando veio para casa, ela era muito pequenininha ainda. A médica falou, mesmo que você der o seio, às vezes faz muita força para sugar, passa o complemento. E aí, no começo, até eu passava numa seringuinha, mas como ela era muito pequenininha, refluxo, eu tinha medo de engasgar, eu falei, vamos para mamadeira. Mesmo assim, ela mamou até os 5 meses. Aí o meu terceiro, eu adoro esse tema, porque a amamentação para mim é um tema assim, que eu falo que todas grávidas, eu falo, gente, procura uma consultora de amamentação, porque não é algo natural que você vai tirar e vai dar mamar. E o terceiro, eu tinha esse sonho igual você do Lourenço, que eu falei, esse eu vou amamentar.
Comprei um Perfeito. curso caro na internet, não conheci o Mais TT, acho que nem sei se tinha ainda há 5 anos atrás. Não, porque o Mais TT não tem 2 anos ainda. Ah lá, então. Comprei um curso muito caro na internet, que foi muito bom, e ele mamou até os 2 anos de idade, como que eu não tinha leite, né? Então. Aí é tudo isso. Não é falta de leite, é realmente falta de acolhimento, falta de apoio, falta de informação. E aí vem os palpites, que o seu leite é fraco, que o seu bebê tá chorando de fome. E o choro do bebê nem sempre sinaliza fome. Nem sempre o bebê, ele está com fome porque ele tá chorando. A forma do bebê se comunicar é no choro. Então pode ser frio, a sede e também o bebê ele mama por acolhimento, por querer a mãe. Ele passou 9 meses dentro do ambiente intrauterino. E a gente chama, depois que ele nasce, desses 3 meses após o nascimento do bebê, de esterogestação, que é um período em que ele é ainda uma extensão da mãe. Ele não se vê, Mari, fora do corpo da mãe. Ele se vê como se ele ainda estivesse dentro do corpo. É por isso que a gente chama aquele período de esterogestação que ele tem que ficar embaladinho, acolhido, ou tomar banho de balde, fazer coisas, simulações que realmente envolvam ali um ambiente intrauterino, o som do útero para acalmar o bebê. E eu fui estudando muito sobre essas questões, porque eu não entendi o porquê meu filho chorava. Então, tudo para mim, eu dei fórmula para meu filho até os 5 meses, achando que ele não se saciava só no meu peito. Então, ninguém acreditava que eu iria amamentar o Lorenzo. A minha amamentação, ela foi praticamente sentenciada. Os médicos diziam que eu não ia amamentar. Porque E você dava a fórmula por seringa ou por mamadeira? Por mamadeira. E mesmo assim ele não largou porque eu realmente insisti. E aí é uma história, até assim, se você for olhar toda essa história do Mais TT, que é onde eu conto dentro do meu curso, inclusive, que tem as 8.000 alunas, quando eu falo sobre isso, é muito impactante lembrar, porque eu realmente dava fórmula na mamadeira, e eu sei que não pode, porque não é que não pode, a mãe ela tem a opção de dar ou não, mas ela tem que estar consciente dos riscos. Ela tem que ter essa consciência de que deu mamadeira pode causar confusão, pode causar algum momento, você pode desmamar o seu bebê por conta dos bicos. E nesse período em que eu dei a mamadeira para ele, eu falei, bom, eu quero ficar na amamentação exclusiva. Então, eu contratei a consultora de amamentação para me ajudar. E tem gente que acha que a consultora de amamentação ela é um luxo, quando, na verdade, ela deveria ser uma prevenção logo na gestação. Tá dentro do enxoval da mãe. A consultora de amamentação ela tem que ser um item igual a fralda e a roupinha para o nenê vestir. Primordial. E aí, eu procurei a consultora de amamentação, ela me orientou. Eu fui vendo essas questões de como ajudar ele no choro, porque qualquer coisinha eu realmente achava, e eu entendo as mães, que porque o bebê chora, elas vão lá, elas dão fórmula, porque eu passei por isso. Então, assim, não é apontando o dedo que eu vou ajudar uma mãe, mas é acolhendo. E aí, eu realmente fui atrás de informação, me formei como consultora de amamentação com o Lorenzo, exatamente com 5 meses. Então, eu consegui me formar com o Lorenzo com 5 meses, e ali nesse período eu já comecei a tirar a fórmula dele. Acredite, ele mamou até os 5 anos. Até os 5 anos ele mamou. E ali ele não precisou mais de fórmula, ele não precisou. Agora ele tá com 8, você falou. Tá com 6 anos. 6. O Lorenzo, ele é autista. Ele é autista e tem TDAH, né? E isso ajuda muito no desenvolvimento da criança, o leite materno. O leite materno é rico em anticorpos, imunoglobulinas. Ele ajuda nas doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, a artrite reumatoide. Então, o leite materno, ele é rico, ele é vivo. Eu costumo dizer que o leite materno, eu não sou contra a fórmula. Porque as pessoas têm costume de dizer assim, mas você é contra a fórmula. A partir do momento que você publica alguma coisa no seu Instagram, e ali no seu Instagram viraliza um post que você fala sobre o leite materno, a mãe que amamenta, as mães que dão fórmula se sentem julgadas, mas não é isso. Não é sobre julgamento, é sobre uma informação que vai te passar a realidade do porquê a média de amamentação hoje é de apenas 54 dias. E é um absurdo, porque nós temos uma média muito baixa. E por que isso acontece? Por conta da introdução de fórmula precoce, da introdução dos bicos, da chupeta. E eu vou falar uma coisa polêmica aqui pra você, de verdade. Eu já fui silenciada de falar sobre bicos artificiais em palestras por conta que médicos são patrocinados para fórmulas infantis e bicos artificiais. Teve uma marca grande que ia patrocinar o evento, isso inclusive há 2 semanas atrás.
Uma semana atrás, perdão. Uma semana atrás eu fui silenciada de falar isso e eu não me vendo por conta disso. Eu não vou deixar de falar a verdade. Então, assim, eu sempre falo, é uma escolha da mãe. Você tem total direito de dar chupeta, porque eu dei. Então, se a pessoa fala assim, você tá julgando a mãe? Não, eu não estou porque eu dei chupeta. Eu dei mamadeira. Mas eu tenho que te passar a informação real de que, na Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é o primeiro item que pode te causar um desmame precoce. Então, como eu não vou falar de chupeta ou mamadeira com um tema que engloba a amamentação e produção de leite, sendo que ela causa um desmame precoce. Ela é a maior causadora de desmame. Exatamente. Ela é, antes da mamadeira, ela é a maior causadora. Então, assim, não tem como eu ir num evento de amamentação e ser silenciada de falar a verdade. Exatamente. E, inclusive, isso eu vou falar, vou concordar com você. É muito despreparo de alguns médicos também, porque os médicos mesmo, eles não são muito incentivadores, não todos, tá? Mas muitos médicos não são incentivadores da amamentação. Eles acabam já, o neném não ganhou, não ganhou peso, ou não tá ganhando o esperado. Não. Então, dá fórmula. A mãe, na insegurança, porque ela tá recebendo essa conduta, eu sei, eu passei isso. Eu dei fórmula pro meu filho até os 3 meses, ele mamando no meu peito, só que eu passava na seringa. Então, ele mamava meus 2 peitos primeiro, e ele tava muito cheio, e eu ainda passava 30 ml na seringa, ele voltava tudo. E ele foi engordando, ele virou uma bolinha. Aí na primeira pediatra que eu fui, que não era pediatra dele, foi a pediatra que pegou ele no parto, né? E eu voltei com 5 dias que eu tinha feito, e ele não tinha ganhado o peso esperado, uma coisa assim. Dentro E aí, dentro, aí ela falou assim, olha, ele tá com o mesmo peso da alta, não sei o quê, uma coisa assim. Eu sei como Então, que é. então, vamos dar um pouquinho de fórmula? Eu, na insegurança, pensei pela terceira vez, falei, não, tô dando conta, realmente não tenho leite, então eu vou dar fórmula. E aí, depois voltei pra pediatra, que é a pediatra das minhas filhas, e a pediatra dele, né? Levei, e aí ela falou, Mari, você quer que seu filho estoure? Ele tá voltando esse leite a mais que você tá dando. Faz a experiência, pelo amor de Deus, de ficar sem. E aí foi quando eu fui sentindo segurança de com 3, 4 meses ir tirando também essa fórmula e ele mamando exclusivamente no meu peito. Mas eu fiquei com muito medo de dar mamadeira por confusão de bico, eu dava na seringuinha aqui, ó. Então, isso assim, extremamente importante você entender que peso é um ponto na curva ali. E os médicos, eles encontram ali um motivo para prescrever a fórmula por conta de um ponto na curva. Então, eu sempre falo assim, nós temos vários pontos na curva de crescimento, desenvolvimento do bebê, mas eles olham apenas para o peso. E aí você vai no médico, o bebê ele não ganhou X gramas de peso. Eu vou falar assim claramente, 40 gramas ali ele não ganhou, já é motivo para prescrição de fórmula. Só que um bebê, após o primeiro mês de vida dele, ele começa a ter saltos e picos de desenvolvimento e ele não vai ganhar o mesmo peso de sempre. O meu filho ganhava de 15 a 19 gramas, o que é totalmente diferente para os médicos. Para os médicos, ele tinha que estar na fórmula, porque 19 gramas é muito pouco. Mas não. O peso da criança depende muito do biotipo, da genética dos pais. Isso envolve muito. Se o pai ele é mais magro, isso também vai envolver. Meu filho tem 6 anos e é magrinho até hoje. Tem 20 quilos. Então, é considerado um menino magro. Ele nunca foi um bebê gordo, Mari. Nunca. E aí, se dependesse dos médicos, ele estaria na fórmula. Ele não teria mamado por conta do peso. Mas aí eu encontrei uma médica pró-amamentação. Quando eu falo pró-amamentação é porque a médica é totalmente a favor. E ela falava, o seu filho, ele não é um ponto na curva. E isso me marcou. Então, ele é mais do que isso. Ele não é só o peso, ele é todo o desenvolvimento dele. Exatamente. E isso, para mim, foi muito importante. Eu ouvi aquilo da minha médica. E a falta de profissionais atualizados na área é muito grande, porque eles acabam se vendendo por patrocínio. Eu sei que isso pode me cancelarem, assim, por conta de eu falar sobre isso, mas é realidade, porque como pode, num evento, você não poder falar sobre bicos artificiais só porque empresas patrocinam os médicos? Mas esse é um mundão de quem rege é o dinheiro, né? Infelizmente. Não todos se vendem para isso. Não Mas estou generalizando, realmente. mas com certeza a gente não tá. Mas é o que acontece, é o Brasilzão, né? Tati, vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar na amamentação, para as mamães entenderem
que você comentou comigo que você teve uma depressão pós-parto, e aí foi nesse diagnóstico que você teve, nessa depressão que você teve o diagnóstico de borderline, né? Sim. Como que foi tudo isso, essa descoberta, tudo você já sendo mãe, porque você já tinha uma pequenininha aí que tinha uns 6 anos? A minha filha Não, estava com 8 8 anos. anos. Então, como que foi descobrir isso? Você já falou assim, eu já tinha antes, e agora só que eu tô descobrindo? Foi algo que foi decorrente à perda, decorrente à gravidez? Na adolescência, eu já tinha passado por crise de ansiedade. Então, eu já tinha crise de ansiedade, síndrome do pânico. Eu desenvolvi isso muito cedo. Já aos 14, 15 anos, eu tinha muitas crises de ansiedade. Só que eu não tinha nenhum episódio de depressão. Quando o Lourenço nasceu, que foi o meu terceiro filho, ele nasceu e eu vivi aquele luto porque faziam 8 anos que eu não tinha sido mãe novamente. Então, a Ana foi uma menina muito tranquila. Ela não me deu, assim, eu digo, não é trabalho. Ela não era uma menina que... Ela dormia muito tranquila, por isso que eu falo, cada bebê é individual. E ela dormia muito tranquila, ela não dava trabalho, não chorava. Conheci ela aqui também, ela é muito Ela era de muito paz. tranquila. Nem parecia que eu tinha uma filha, assim, sabe? Um bebezinho em casa. E o Lourenço, não. O Lourenço, ele foi totalmente diferente. Então, quando ele nasceu, eu passei noites e noites acordadas. Eu passava 5 noites acordadas, assim, sem dormir. Aí, dormia no período em que ele dormia de dia, só pra mim poder tirar aqueles cochilos. E aí, eu dava o peito, dava a fórmula. E essa questão da amamentação mexeu muito comigo. A amamentação, para quem não sabe, ela previne a depressão. Só que o que eu passei foi muito difícil. Porque, além de eu estar, assim, machucada com tantos comentários e palpites, porque eu estava acabada mentalmente. O meu filho nasceu, eu continuei cuidando dele. Eu não deixei de cuidar dele. Tem mães que deixam de cuidar dos seus filhos nessa parte da depressão. E eu entendo, é uma questão que precisa ser tratada. Mas eu não deixei de cuidar dele, mas eu já não me via mais. Eu não conseguia ver a Tati. Eu conseguia só ver ali o meu lado mãe e mais nada existia ali em mim. Então, os sintomas do transtorno de personalidade borderline, eles ficaram muito evidentes durante esse período. Porque a depressão fez com que eles ficassem mais evidentes. E aí sim veio o diagnóstico. Eu não sabia que eu tinha esse transtorno. Mas você foi procurar um psicólogo, um psiquiatra? Procurei psicólogo, psiquiatra. Eu tomei várias medicações para tentar tratar uma simples depressão. Porque até então era só uma depressão e não um transtorno de personalidade. E aí foi na onde eu como cristã, né, tava ali esperando pessoas para me acolherem. A gente procura muito acolhimento. Uhum. Quando temos depressão pós-parto, a gente precisa de acolhimento. E as pessoas esquecem de acolher a mãe que teve o bebê. As pessoas querem ir visitar o bebê, mas ninguém vai visitar a mãe. Elas esquecem que essa mãe precisa de ajuda. Ela acabou de parir, ela está no puerpério. O período do puerpério é após dar à luz. Então, após dar à luz, essa mãe passa por uma desregulação hormonal enorme. E ela tem um risco maior de ter depressão pós-parto. E o que eu passei foi muito difícil, porque eu precisei enfrentar ali com o meu marido, que também não entendia tão bem essa situação. O homem sempre eu tem ainda mais tinha- dificuldade, né, de entender. E eu ainda tinha a Ana, de 8 anos. E assim, eu tinha os dois para cuidar. Esse transtorno de personalidade que eu não sabia que existia até então, mas se tornou muito evidente depois que eu fui mãe do Lolo. E aí veio o diagnóstico. E como que eu falo que eu falo do preconceito? Existe um preconceito muito grande quando você tem depressão e transtorno de personalidade borderline. Porque ele é um transtorno psiquiátrico. Só que ele não te impede de ser uma pessoa normal, legal, uma profissional, super bem São capacitada. nuances, assim, são momentos. São diferentes, né? Assim, existem momentos no bipolar. O bipolar, ele tem momentos, ele tem períodos. O borderline o tempo todo ele vive uma montanha-russa. Ah, eu achei que era tipo um bipolar, que eu tô bem, tô mal. Existem as diferenças entre o bipolar e o transtorno de personalidade de borderline, mas os dois são transtornos. E os dois são os transtornos que mais causam suicídio no mundo. Então, a gente precisa tratar isso com mais seriedade. E muitas mães, depois que eu falei abertamente no meu Instagram que eu fui diagnosticada, elas me procuraram para saber se elas podiam ser mães, as tentantes. Será que eu posso ser mãe tendo esse transtorno? Claro que você pode, mas o que você precisa tratar.
Porque realmente é muito difícil você ter um filho e você não saber que você tem. E aí, sabe o que é mais difícil ainda? É as pessoas falarem assim pra você: poxa, levanta da cama quando você tá no período de depressão. Você fala pra uma pessoa que tá em cadeira de rodas pra ela levantar? Você não fala isso. Olha, levanta daí. Você precisa levantar da cadeira de rodas, você precisa viver. Não, porque ela tá doente. O depressivo, quem tem transtorno psiquiátrico, tá com a mente quebrada. Ele não vai conseguir levantar da cama. Não é assim que a gente acolhe uma pessoa. Não é assim que a gente acolhe uma mãe. E a gente precisa olhar para a mãe com mais cautela e mais cuidado. Então, eu vejo essa parte emocional de forma muito forte com as mães, principalmente dentro do meu curso Mais TT. Eu lido nessa parte emocional com as mães, porque a gente tem psicólogas que ajudam essas Ah, mulheres. legal. E é legal por você ter tido, você ter essa sensibilidade. Ou uma pessoa talvez que não viveu isso, não tem essa empatia com esse tipo de dor com as mães, né? Porque é o que você falou, a hora que o bebê nasce, já vem uma possível depressão. E os sintomas para você ficou mais evidente daquilo que uma coisa que você já tinha e nem Exatamente. sabia, né? Sim, porque tem o blues puerperal, é normal. Você vai passar pelo baby blues. Você vai passar por aquele período de luto que Você chora que você não sabe você que você tá chora, você chorando. não. Exatamente, que é o puerpério. Só que esse puerpério, ele não dura só 40 dias. Ele pode durar muito mais que 40 dias, para muitas mães. Eu acredito que para mim durou mais de um ano. Então, é uma coisa muito. Não é falado, ninguém sabe explicar o que acontece e as pessoas realmente esquecem da mãe. Elas esquecem que essa mãe precisa ser olhada de perto e não só o bebê, porque você precisa de uma mãe bem saudável mentalmente para ela cuidar daquele bebê. Com Senão ela não vai certeza. conseguir. E uma dica que eu dou, gente, vai visitar uma mamãe que teve bebê, alguém da família que teve bebê, vai sempre na mãe. Como que você tá? Foi tudo bem? Você tá bem? Você tá se sentindo bem? Porque a gente sempre vai no bebê, no bebê, no bebê. E o bebê ele já tá com toda a atenção, todo o cuidado, ele tá mais do que bom. Ele tá ótimo, a mãe que tá mais fragilizada, né? Então eu sempre falo, sempre quando alguma conhecida minha tem filhos, eu sempre vou e falo, tá tudo bem? Foi tudo bem? Eu sempre tenho essa coisa é que nem quando é aniversário de um aninho do segundo filho, o mais velho às vezes tá mais enciumado, é você ir lá dar uma atenção, falar você também é importante, né? Porque fica aquele vazio, né? Tati, imagino que tenha sido muito difícil tudo isso que você passou, mas foi necessário e importante para que você consiga hoje atingir e tocar outras mães, inclusive nesse curso maravilhoso que você tem. Então, a gente tem que entender os propósitos de Deus na nossa vida para tudo. Mas eu quero falar um pouquinho da amamentação para a gente entrar, que as mães devem estar também ansiosas. A gente falou um pouquinho sobre a fórmula, né? O mito de... E até eu ia te perguntar uma coisa, voltar na chupeta, que é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, a chupeta. Eu já escutei falar que é assim, ó, vai dar a chupeta, dá um pouquinho mais velho, já com 7, 8 meses, que daí já não dá tanta confusão, dá só na hora de dormir. Existe um tempo certo para, se você decidir dar a chupeta, é melhor dar nesse tempo? Não existe tempo certo para dar a chupeta. A chupeta, eu sempre falo que não existe chupeta boazinha. E as pessoas detestam essa fala. Mas não existe chupeta boazinha. Eu tenho uma parte só de odontopediatria dentro do Mais TT. E os odontopediatras não gostam. E aí a gente fala assim, é uma escolha da mãe porque ela acalma a criança. Porque o reflexo de sucção pode acalmar. Mas se essa criança já está mais velha e ela não necessitou da chupeta no início, então eu sempre oriento a não dar mais. Agora, depois dos 3 meses, o que eu posso te afirmar é que o risco de confusão é menor. Depois dos 3 meses. Então, assim, a mãe pode ficar um pouco mais tranquila em relação a isso, porque o risco de confusão de bicos é muito menor. Tanto na mamadeira quanto na chupeta. Mas não existe, assim, um período para você dar. Ideal. Não tem, ideal. E aí as mães, algumas pessoas falam assim, Tati, eu dei chupeta pro meu filho até 9 meses e ele não desmamou. Quem disse que ele não desmamou? Porque se ele desmama... Porque, assim, a amamentação, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica e orienta, preconiza, inclusive, que deve ser até 1 ano ou mais. 6 meses exclusivo, 1 ano ou mais.
Ou seja, se essa criança ela desmamou, nenhuma criança desmama antes de 1 ano se não houve nada ali. Alguma coisa aconteceu durante esse período da amamentação. Então, se você dá chupeta, você corre esse risco. Porque a criança já vai sugar a chupeta e pode ser que ela não queira mais o peito. Porque quando ela está exclusivamente no peito após 1 ano, já não é mais alimento. Ela é muito mais. Já leu Apego Seguro? É um livro do Dr. Marcos Gonzalez. É um livro maravilhoso que eu indico para todas as mães. Esse livro deveria ser absolutamente lido por todas as mães, que é o livro do Dr. Carlos Gonzalez. Ele se chama Bésame Mucho. Bésame Mucho. Ele fala sobre apego seguro. E o apego seguro na amamentação, ele é muito bem visto. Principalmente porque estudos comprovam que a criança que ela tem esse apego, ela previne até mesmo a ansiedade na adolescência, prevenir esses transtornos psiquiátricos, porque ela tem um apego seguro com a mãe. Então, depois, quando você já está amamentando após 1 ano, já não é mais só esse alimento. É aconchego, realmente. A criança quer ali mamar, no lugar da... As pessoas falam, mas a chupeta imita o seio. Não existe chupeta que imita o seio. Não existe. E nem Assim mamadeira. como não existe mamadeira que imita o seio. Existe. Já vi tantas propagandas de uma mamadeira. Essa é igualzinho, até o formato, a cor. Gente, eu falo, não cai no conto do vigário, porque não é, gente. Não é Não igual. tem, a textura, tudo é diferente. Não existe nenhuma mamadeira que vai imitar o aspecto do seio da mãe. E a criança, ela vai sugar ali a mamadeira e muitas vezes vai causar confusão. Que eu falo que na mamadeira é mais a confusão de fluxo, tá, Mari? Porque não é nem tanto a confusão de bicos, é mais a confusão de fluxo, porque ela sabe que vai sair mais leite. Então, como vai sair mais leite, e nem mesmo aquelas mais modernas, tá? Não adianta inventarem a mamadeira mais moderna, porque nada vai imitar o seio da mãe. E aí, o que acontece? Essa mãe vai dar mamadeira, vai sair mais leite, e o bebê, ele vai ver, ele é inteligente ali, ele vê que tá saindo mais leite, acaba deixando o peito. Por quê? Nós temos de 4 a 18 poros mamilares. De 4 a 18 poros. Então, imagine uma mãe que tem 4 poros de mamilares. Tem umas que é... Eu tenho uma amiga que... Gente, ela tirando leite, fazia tchá, tchá, tchá no copo. Eu falava, meu Deus, é uma vaquinha. Então, aí ela tem vários poros de leite. Essa mãe, ela tem com certeza um reflexo de injeção muito maior. Porque sai muito mais leite na boca do bebê. Mas uma mãe que tem 4 poros de leite, ela tem mais dificuldade na hora desse reflexo de injeção. Porque até sai o leite, só que ele sai em menor quantidade. Aí ela dá mamadeira pro bebê, o que acontece? O bebê vê uma facilidade muito maior de extrair o leite. E aí fica muito mais fácil para esse bebê e ele vai largar o peito. Agora, existe sim a possibilidade de você ter uma amamentação, um aleitamento misto, que eu falo, principalmente em mães com hipoplasia mamária, com mastopexia, que são a redução das mamas, e elas podem fazer a amamentação mista. Nós temos no curso Mais TT, acredito que mais ou menos umas 2.000 mães dentro desse número de mães de aleitamento misto, que fazem a amamentação mais a fórmula. Então, não é contra a fórmula, não é ser contra a fórmula. É ser a favor da amamentação. Então, você falou de fórmula, já vamos entrar na questão. Quando que você, como consultora de amamentação, fala, não, agora é necessário a gente entrar com a fórmula? O que esse bebê precisa apresentar ou essa mãe precisa te relatar para falar, não, agora é hora da gente entrar com a amamentação? Ou exclusiva, ou mista, tanto faz. A hora de entrar com a fórmula é quando eu percebo que o meu bebê, ele não está realmente saciado com o meu peito. E como eu percebo isso? Esse bebê, ele não faz xixi. Um bebê bem hidratado, ele faz xixi. Se ele mama, ele vai fazer xixi. O maior sinal de um bebê bem alimentado é o xixi. Não é quantas evacuações ele faz. É o xixi dele. E o desenvolvimento, se ele está crescendo saudável, se você faz o tummy time, ele vira, já coloca o pescocinho para cima, a partir ali de 15, 30 dias, ele já começa a ficar mais espertinho. Com 3 meses, ele já não vê mais o ambiente embaçado. Então, ele vê ali o ambiente colorido, ele consegue enxergar a mãe. E aí, você começa a ver que esse bebê está se desenvolvendo bem. Agora, olha, Tati, e se antes dos 3 meses eu precisar inserir a fórmula? Se esse bebê ele tiver realmente com baixo ganho de peso,
Ele não tem ganho de peso nenhum, mas aí eu tô falando de um bebê que não ganha peso. Nós não estamos falando de um bebê que ganha pouco peso. Aham. Estamos falando de um bebê que não ganha peso. Esse bebê, ele não ganha peso, o xixi não tem uma frequência de xixi. Aí sim, você precisa realmente reaver e pensar, olha, a fórmula é necessária, ela salva vidas. E aí, ela vai ser bem inserida. Então, quando ela é bem inserida, ela vai ajudar a mãe na amamentação. Quantas mães que entram para o meu curso, por exemplo, para o Mais TT, e elas entram desesperadas, eu até contrato a consultoria, desesperadas. Olha, meu bebê não ganha peso, essa é a maior procura, inclusive. Meu bebê não ganha peso, eu tenho baixa produção de leite. Porque a baixa produção de leite é a maior procura, né, dentro do meu perfil do Mais TT. E aí as pessoas procuram falando, meu bebê não ganha peso porque eu não tenho leite. Ela já afirma isso. Como assim? Vamos saber? Vamos colher o histórico dela? Por que que ela fala que ela não tem leite? Por que que o bebê não ganha peso? Ele não ganha peso mesmo ou ele ganha pouco? Ou ele não está dentro das X gramas que o médico fala que ele tem que ganhar, que seria 40 gramas por dia. Sendo que um bebê de 3 meses... ganhar 40 gramas por dia, ele pode. Se ele for um bebê gordinho em aleitamento materno, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tem bebês que não. Eles não vão ganhar 40 gramas por dia, eles vão ganhar 20. Depende, você tem que olhar para o seu bebê. Binômio mãe e bebê. Eu sempre falo, é um ser holístico, é individual, você tem que olhar para esse bebê e olhar se realmente ele precisa da fórmula. Não é assim, ele não ganhou essa quantidade de peso, vamos para a fórmula. O meu, ele tava ganhando 22 gramas por dia. Agora você falou, eu lembrei. E não tava ganhando as 40 já. Daí foi indicado a fórmula, E é assim né? mesmo que eles fazem, infelizmente, a falta de atualização. É uma judiação, porque muitos que poderiam estar mamando não mama, né? Isso é uma grande... Por isso que eu falo, mamães, contrate... mas eu falo assim, você deve falar com mais propriedade disso. As pessoas só vão atrás da consultora de amamentação na hora que o leite já entornou, né? Exatamente. Elas não vão com antecedência, né? Isso que deve ser o difícil, né? Quantas mães me procuram falando assim, quando eu devo contratar a consultora de amamentação? Você deve contratar a consultora de amamentação na gestação, se possível, porque amamentar é preventivo. Você pode sofrer, você pode ter fissuras, você pode ter muitos problemas na amamentação, porque as intercorrências podem vir. Só que se você tiver uma consultora de amamentação na gestação, esse risco é diminuído. Com certeza, gente. Isso não é... Isso é real mesmo, não tô aqui fazendo por causa da Tati. Você vai atrás da consultora que você te couber. Mas é algo que faz tanta diferença, porque às vezes é um ajuste na pega, é na posição. E aí, outra coisa que eu ia te perguntar, que você falou da produção, lembrei agora. Essa mãe que não teve nada na mama, nenhuma cirurgia, nada, mas mesmo assim existem mães que produzem menos leite, porque eu já ouvi falar também que toda mãe tem leite. Não é bem assim? Não, a gente tem uma porcentagem de 5 a 10% de mães que não produzem o leite suficiente para os seus bebês. Quem são essas mães? São mães que elas podem ter problemas hormonais, como o problema da disfunção da tireoide. Ele pode mexer com a produção de leite. Se ela não souber e ela tratar, aí ela faz os exames, trata, e aí a produção de leite se adequa. Novamente, volta. Nós fazemos os estímulos. Diabetes também pode mexer com a produção de leite. Até mesmo a pressão alta pode mexer com a produção de leite. Hipoplasia mamária é uma condição muito rara, mas ela existe e ela pode impedir a mãe de amamentar exclusivo. Ou pode fazer com que a mãe fique só na fórmula mesmo e tá tudo bem. Essa mãe tá sendo a melhor mãe possível para o seu bebê. Não foi possível amamentar. Essa hipoplasia seria uma mama bem pequena? Não. Não, o tamanho da mama não interfere na produção de leite. Então, uma mãe que tem mamas pequenas e uma mãe que tem mama grande pode produzir leite do mesmo jeito. E tem mães que têm, por exemplo, hiperlactação com a mama super pequena. Então, não é mama pequena. A hipoplasia é uma condição das mamas hipoplásicas, onde a mama ela tem que ficar entre a terceira e sexta costela. Nós temos as glândulas mamárias de leite. E essa mama ela não consegue ter todas as glândulas mamárias dentro desse tecido adiposo de mama, desse tecido que a gente fala que é um tecido de gordura, o maior tecido de gordura aqui da nossa mama, ela não consegue ter todas essas glândulas dentro da mama. Tá. Então, é uma condição anatômica.
anatômica da mama. A hipoplasia mamária, ela pode acometer algumas mães, e aí quando as mães procuram, a maioria já tá com prótese, e a gente não sabe que ela teve hipoplasia. E aí, como a gente faz? A gente tem que investigar o caso Aí pra acha até saber. que é a prótese, né? Acha que é a prótese, mas assim, se ela tem hipoplasia mamária, dificilmente vai conseguir amamentar. Aí tem os graus de hipoplasia, tem grau 1, grau 2, grau 3. Então, dependendo do grau, a gente consegue fazer aleitamento misto. E aí dá pra mãe amamentar e dar fórmula. E tá tudo bem. E a relactação seria para aquela mãe que já perdeu o seio, quer voltar, ou para baixa produção de leite? Para que seria indicada a Eu não relactação? coloco a relactação quase em nenhum atendimento hoje. Ela causa muita confusão de fluxo. Então, eu coloco a sondinha como um uso de curto prazo. Digamos assim, eu vou fazer um bebê pegar o seio novamente. Esse bebê precisa pegar o seio da mãe. Então, eu faço uma técnica que se chama Pesque Baby. Essa técnica, você insere a sonda na mãe e no bebê ali, só que você vai fechando esse fluxo da sonda. E aí, você vai retirando em 72 horas aquele fluxo, essa sonda da mãe. Porque senão o bebê vai fazer a mesma confusão que ele faz na mamadeira, que é a confusão do fluxo na relactação. Então, assim, eu vejo muita gente utilizando a relactação hoje. Só que a relactação acaba prejudicando também a amamentação. Então, precisa ver os prós e contras, o benefício disso, se vale a pena, se você quer tentar realmente a relactação. Tudo bem, você pode tentar a relactação, mas vai ser difícil tirar depois. Se você colocar por um período mais longo, né? Essa mãe pode ficar muito tempo, ela não pode não sair depois da sonda. Então, a gente vê isso muito, assim, eu pego mães que estão ali na relactação e não conseguem tirar mais a sonda. E aí elas ficam trabalho, né? Porque como você vai sair com a sonda, né, toda hora, com a mamadeira, enfim, é complicado. Acaba causando um desmame precoce também. Então, eu evito tudo que causa desmame. Não estou dizendo que ela não pode dar sonda, mas tem que ser realmente com estratégia. Eu trabalho muito com estratégia para que essa mãe retorne à amamentação exclusiva. Por exemplo, eu quero retornar na amamentação exclusiva. Como eu faço? Então, a gente pode inserir, se essa mãe está com uma baixa produção de leite, podemos inserir. E existe realmente a baixa produção, por exemplo, nos saltos de desenvolvimento da criança, que o leite dá uma diminuída? Essa coisa de diminuir leite é da cabeça da mãe? O leite, ele é dado por demanda. Ele é produzido por demanda. Então, se eu costumo falar que o nosso seio é uma fábrica. Se essa história de, mas todo mundo sabe que o seio é uma fábrica. Será que sabe mesmo? Porque, assim, eu tenho uma comparação no meu livro faz muito sucesso até, inclusive. Eu falo sobre uma fábrica de panetones no Natal. Essa fábrica de panetones, ela vai continuar existindo o ano inteiro. Só que no Natal ela vai ter uma demanda muito grande de panetone e chocotone. Por quê? Porque é no Natal que estão comprando mais panetone e chocotone. Então, vai aumentar a quantidade de funcionários, essa fábrica vai trabalhar muito mais para vender esses chocotones. Porque não vai vencer de tanto vender no mercado. O peito é praticamente a mesma coisa. Quanto mais você extrai leite, mais você demanda esse seio, mais leite você vai ter. Então, é por demanda. Nós temos métodos de extração para mães que têm baixa produção de leite, então elas podem estimular na bomba e o bebê no peito. Tati, mas o meu bebê não mama peito. Nós temos mãe de ordenha exclusiva. Temos mãe só de ordenha exclusiva. Então, é possível que essa mãe continue fazendo o aleitamento, aí a gente chama de aleitamento exclusivo. Eu fiz na minha primeira filha. Aleitamento exclusivo? Aleitamento exclusivo. Até os 6 meses, com meu leite, eu ordenhava. Exatamente, é isso. Porque ela largou, né, com 27 dias. Na verdade, eu tive que voltar para a faculdade. E aí, ela largou, ela foi para mamadeira, né? E eu tinha leite. Meu peito ficava duro. Aí, o que eu fazia? Aquela buzina, Tati. Que eu nem sei se indicada mais, sabe aquela buzina? Acabou com o meu peito. E eu tirava leite 6 vezes por dia até ela fazer 6 meses. Ela tinha uma amamentação mista, ela não era só o peito, mas de manhã eu enchia 4 mamadeiras. Era muito leite que eu tinha de manhã. Ela dormia muito bem à noite. Ela dormia praticamente assim, sei lá, com 3 meses ela já dormia 10 horas. Ela dormia muito bem, então meu peito acordava empedrado. E aí eu tirava essas 4 mamadeiras. Então até o meio do dia, aí 5 horas caía muito minha produção, porque tem isso também, né? Tem um da hora pico do cortisol, dos hormônios, né? Isso. Aí eu já conseguia tirar mais 2 até o final da noite. Então
ela mamava praticamente só, uma hora ou outra que às vezes passava um não, uma fórmula lá, alguma coisa, né? Não sei se eu falei nome agora, mas é a fórmula normal, né? Tati, vamos falar um pouquinho, que as mamães que estão nos escutando, às vezes ficam curiosas. Como que nasceu o Mais TT realmente? O que o Mais TT entrega para essas mães saberem? Por exemplo, mas eu meu bebê já nasceu, já tô na fórmula mista, que o Mais TT vai me ajudar. O que o Mais TT pode ajudar essas mães? O Mais TT, ele nasceu da baixa produção de leite que eu tive. Então, o meu filho, ele precisou ficar internado por conta da baixa produção, meu leite não descia, então ele internou. E aí, depois que ele internou, é claro que gerou a insegurança. Qual é a mãe que não vai ficar insegura em dar só o peito depois de um filho internado por baixa ingesta de leite? Ele ficou até com febre. O seu filho? Meu filho ficou com febre por baixa ingestão. Eu realmente não conseguia dar leite materno para ele no início. E ninguém conseguia me informar direito na maternidade. E essa maternidade era uma maternidade, digamos que, amiga da amamentação. Porque eles não dão bicos, eles dão um copinho, te levam no banco de leite. Mas foi muito difícil. O meu esposo está aqui, ele tá ali me olhando. E só de lembrar do que eu passei nesse período de amamentar o Lourenço, eu acho que tudo isso também me fez ficar ainda pior na questão da depressão. Porque era uma coisa de… colocava ele no peito, sangrava. Colocava no peito, sangrava. Era aquele choro. Aí eu fui pra fórmula. Aí teve uma hora que só dar no copinho não resolvia mais. Porque eu tinha que deixar com a minha mãe, às vezes, e para mim poder terminar minha faculdade. E aí ela não conseguia dar só no copinho. E ela dava na mamadeira. Aí eu acabei dando mamadeira. E acreditando que existia mamadeira que imitava o bico do seio. O que eu digo? Foi uma sorte ele não ter desmamado. Foi sorte. Não existe essa questão de… ele poderia ter feito confusão. Mas ele continuou mamando Ele sabia no peito. da sua vontade de amamentá-lo. Né? Que bom. E aí eu continuei ali tentando. Quando eu escrevi o livro, foi porque eu percebi realmente que a minha capacidade de amamentar era possível. E que eu podia ter feito intervenções na maternidade que meu leite poderia ter sustentado ele desde o início. Poderia ter feito sair ali o colostro, tudo bonitinho, certinho, se eu tivesse informação na gestação. Se eu tivesse me informado na gestação sobre a amamentação e não tivesse só estudado sobre parto. Eu era tão… as mães, elas esquecem que você vai parir, você tem que estudar, você vai parir, sim, por algumas horas, mas a amamentação ela vai durar muito tempo. Então, você precisa estudar para a amamentação. E elas esquecem disso. Quase nenhuma mãe coloca o item de amamentação no seu enxoval. E quando você fala de um livro, ou de um curso, ou até da consultora de amamentação, é um luxo. Não preciso disso. Quantos comentários que eu recebo no meu Facebook ou no Instagram, ou até no meu canal mesmo do YouTube. Eu recebo demais esses comentários. E a gente precisa entender. E aí nasceu o Mais TT. E quando… eu me lembro até hoje… eu escrevi o livro, a editora acreditou no meu trabalho, mas ele não tem 2 anos. Não tem 2 anos ainda, vai fazer 2 anos em agosto, perto do meu aniversário. E ele explodiu. Hoje ele tem 8 mil, ele foi eleito o curso mais vendido de 2024. Eu ia até te perguntar, o que ele diferencia dos outros cursos? Por que você acha que ele foi o eleito, o curso mais vendido de 2024? Ele foi eleito o curso mais vendido de 2024 porque ele tem acolhimento, suporte e ajuda para as mães. Embora claro que ele não vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai falar algo. Mas se tem 8 mil… hoje acredito que nós estamos com 8.246 alunas em 2 anos. É muito. É muita gente dentro de um curso que não tem… na verdade, vai fazer 2 anos. E um livro que tem inúmeras cópias vendidas. Então, isso faz o Mais TT, sim, ser um diferencial. E tem muita coisa envolvida, até assim, cancelamentos, muitas coisas que eu já passei, que as pessoas já falaram, já quiseram acabar com o Mais TT e não conseguiram, porque eu continuei persistindo, porque eu acreditei no meu propósito. Não que não passou pela minha cabeça em desistir, passou. Porque isso acho que acredito que vai passar na cabeça de todo mundo durante esse período. Porque eu não sabia que em 2 anos eu ia ter mais de 100 mil seguidores. Em 2 anos eu ia vender um livro. Em 2 anos eu ia mudar a minha vida totalmente. E eu não estou falando financeiramente só, mas eu estou falando de propósito. Porque dinheiro é uma consequência.
É uma consequência de algo que você está fazendo muito bem. Exatamente. Então, o Mais TT, ele vende porque ele é muito bom. É. Ele é muito bom no que ele faz. As profissionais que estão comigo são muito boas no que elas fazem. Você tem um suporte, então, Tem no um Mais suporte, TT, tem uma né? equipe completa de acolhimento a essas mães. Desde psicólogo, odontopediatra, fonoaudióloga, todo mundo que está ali para ajudar essas mães. E tem um preço acessível. Aonde você encontra no mercado um preço acessível, com tanta gente ali para te ajudar, tantas mulheres profissionais da saúde para ajudar a mãe. Então é por isso que ele fez esse diferencial. É por isso que ele foi atacado demais. É por isso que tem até uma história do creme de leite. Ai, quero Não saber. sei se você já ouviu falar. Quero saber. Nós temos a história do creme de leite. Mas TT, ele ficou conhecido pela história do creme de leite. Uma pessoa muito conhecida no Instagram, que inclusive eu admirava, ela veio me atacar falando que o Mais TT era uma picaretagem, um curso picareta. Ai, eu dou risada porque eu não aguento, assim, de ouvir ela falando isso, assim. Quando eu me lembro da história, só me deu mais forças pra seguir adiante. Isso, ele não tinha 1 ano ainda. Só que ele já estava estourado, assim, de tanto que ele vendia. E aí, ela falou, não adianta você vender picaretagem. Por quê, Mari? Eu falo sobre alimentação na amamentação. Esse é um dos diferenciais do meu curso. Ele fala sobre alimentação, sobre galactogogos, alimentos que auxiliam na produção. E elas, não tem quando você vê aqueles vídeos na internet das mães com os potinhos e aquele leite mais grosso em cima, ela passando a colher, as mães passando a colher. Minhas alunas começaram a passar a colher em cima do leite. Ele parecia um iogurte. Sabe? Que Parecendo um legal. iogurte. Parecia um creme Pra de aumentar leite. isso, para aumentar o teor de gordura, o teor calórico. Tem como aumentar o teor calórico do leite. E aí vai ter pessoas que vão falar, não tem como aumentar o teor calórico do leite. Aonde existe cientificamente uma comprovação disso? É só você procurar as literaturas. Making More Milk, um livro americano da Diana Marasco da Lisa Marasco e Diana West, que são consultoras IBCLCs, internacionais em lactação, que falam sobre o aumento do teor de gordura no leite. Então tem como você aumentar, e tem mais de 200 referências bibliográficas. Então assim, referências não faltam. E vocês têm inúmeras. Fala alguns alimentos, só para as mamães saberem que seria capaz de aumentar o leite. O alimento mais conhecido pelo Mais TT e que aumenta o leite é o abacate. E ninguém acredita, assim, que isso pode dar certo. E Gente, aí, mas é totalmente lógico que o abacate é super gorduroso, ele é uma gordura boa, isso vai pro organismo. Algum lugar ele vai esses nutrientes, né? Principalmente se estiver amamentando. E eu vou te fazer uma pergunta, Mari, assim, de verdade. Me fala pra mim, até a mãe que tá assistindo a gente aqui. Se a alimentação ela não interfere na amamentação, se a alimentação ela não interfere em nada na amamentação, na produção de leite, por que existe a PLV e a mãe precisa restringir todos os alimentos com leite de vaca? Se a alimentação não passa pro leite, por quê? Essa é a pergunta que eu queria fazer e que as pessoas me respondessem. Porque muitas pessoas atacam com essa questão, o leite, o creme de leite, a mocinha do creme de leite. E esses ataques só me fortalecem. Eles só me fortalecem cada vez mais. Cada vez mais eu tenho oportunidade de falar sobre o meu trabalho, eu tenho oportunidades de ter pessoas ao meu redor. Eu posso até citar aqui uma pessoa que eu amo de paixão, espero que um dia ela esteja aqui com você também, que é a doutora Kelly, do Pediatria Descomplicada, tem mais de 500 mil seguidores, foi minha mentora, e assim, ela me ensinou também muitas coisas que eu sei, eu sou grata, eu sei a gratidão que essa mulher, ela também tem, sabe? Dentro do coração dela, por muitas coisas que a gente aprende uma com a outra e a gente estuda muito. Só o livro Making More Milk, ele tem mais de 300 páginas. Eu já li ele umas 2 vezes. E ele é inglês. Você não encontra ele em português. E eu não falo inglês, tá? Então eu tive que ficar traduzindo. Minha filha fala melhor do que eu, então aí ela me ajudava também. Isso. Aí ela me ajudava. Então eu já li ele muito. E aí eu fazia as anotações. E assim, tudo que eu aprendi, eu coloquei. Eu coloquei dentro do curso. E eu fui colocando ele ali. Todos os alimentos que estavam escritos. Por exemplo, cardo mariano, alfafa, o feno grego, todos os alimentos com comprovação científica. Na minha terceira gestação, eu tive uma consultora que ela orientou alguns chás e que realmente, gente, aumentou a produção. Dentro do chá tinha feno grego, camomila, hibisco,
Tinha algumas coisas que até o hibisco tem muitas consultoras que tiram o hibisco, fala que não é muito bom. Eu até tive que tirar porque eu tenho pressão alta. Sim. E o hibisco não é muito bom para quem tem pressão alta. Cardamomo, uma coisa Cardo assim. Mariano? Não sei se é Feno cardamariano. grego? Tinha um feno grego, tinha um Funcho. funcho. Funcho, que até o funcho dá um gostinho meio ruim, que eu não Mas gosto. ele é muito potente. E pra ele produção. aumentava real. Eu tomava, eu fazia ele, colocava numa garrafona de vidro e ia tomando durante o dia. Aí escutei de muitas pessoas assim: porque é líquido, porque você tá tomando líquido. Não é, porque se você tomar a água só, não faz como aquele chá. Então, o chá, a Tati vende esse chá. O chá, eu como mãe aconselho. Ele é poderoso, esses chás, para ajudar na Sim. amamentação. E o chá mais TT ele é um sucesso também. Aí também é outro sucesso que veio do mais TT. Então você entende, Mari, que eu acho que o meu crescimento ele veio através de muita sinceridade e propósito. Eu tenho um propósito na minha vida hoje, que é Missão, né? levar a amamentação para muitas mães, essa informação da amamentação. A gente tem inúmeras alunas gestantes que estão se informando e que previne problemas ali na amamentação depois. E se tiver problemas, nós estamos ali para ajudar essas mães. Você dá a consultoria direta com Do- você, se a mãe quiser também? Dentro do Mais TT, em si, não. Hoje a gente já tem uma equipe maior. Mas se a pessoa quiser falar, não quero fazer uma STT, eu quero com Consultoria você. comigo, É. sim. Ah, Aí até tá. alguma consultoria E tem comigo. como ser online isso? Tem como ser online, eu faço nos Estados Unidos, Japão, vários lugares. Tem alunos do mundo inteiro, são 26 países Legal. diferentes. E aí eu fiquei sabendo também que você já atendeu a Jade Seba, influenciadora, né? Sim. Como que foi esse crescimento, você fazer isso com tanta autenticidade? Porque eu vejo nos stories, você mostra lá e pega as bonecas e mostra com as bonecas. Como que foi esse crescimento entre as influenciadoras? Olha, eu vou falar pra você. A Jade Seba, eu lembro que ela me procurou e ela comentou em um post sobre amamentação, sobre produção de leite. Ela tinha dificuldade para amamentar o nenenzinho. E ela me procurou. E foi uma procura natural. Não foi publicidade, tá, gente? Não foi. Foi uma procura natural. E ali ela procurou e a gente conversou. E aí eu falei com ela: olha, eu vou te atender, eu vou te dar esse suporte que você precisa. E a gente fez tudo online, porque ela mora no Rio de Janeiro, não tinha como eu ir pra lá. E a gente fez tudo online, aí eu mandei a caixa de chá pra ela utilizar, e ela não gosta muito de chás, né? Mas ela conseguia extrair bastante leite. Eu lembro que a gente conseguia mostrar para as mães, né, o tanto de leite que ela tirava. E, nossa, assim, a Jade, ela foi a primeira pessoa ali das famosas a me procurar, a falar sobre o meu trabalho, a falar dele. E nessa época eu já tinha mais de 2.000 alunas também. Então, só foi uma coisa natural. Foi muito assim, Foi chegou uma até porta, às vezes, que pessoas. acabou abrindo A para... pessoa se interessou pelo meu trabalho e aí me procurou. E ela é maravilhosa, assim, marcou a minha vida. No Mais TT, ela marcou o Mais TT. É gostoso esse contato, assim, né? Com o paciente, né? Sim. Ali o seu cliente ser melhor. Sim. Você falou também um pouco, né? Contando um pouco mais da história Tati agora, que você tem o seu filhinho com autismo. E como que é ser mãe, né? E dar conta de todas essas demandas com um filho autista e você conseguir ainda produzir a quantidade de conteúdo, tá tão presente nas redes sociais e dar conta de tudo. Então, eu não tenho babá. Eu não tenho babá. Piorou só. Então, eu coloquei, ele estuda de manhã e aí ele vem para casa. Ele tem a comorbidade do TDAH, né? Então, imagina, ele é bem acelerado, por isso que eu não trouxe ele. Mas ele, assim, ele é o que me motiva todos os dias a continuar. Ele e minha filha me motivam a continuar fazendo esse trabalho. E aí eu paro o meu tempo, assim, para que... Eu sei que, assim, as pessoas podem falar, poxa, mas você tá perdendo um tempo grande se você podia estar com seu filho. Eu já ouvi isso, tá? Muitas vezes. Mas eu acredito que eu tô tentando ser a melhor mãe que eu posso ser para ele. E para que um dia eu também possa
descansar com eles, assim, sabe? Mesmo que eles já foram adulto, mas eu tô tentando fazer tudo que eu posso pelos meus filhos. E sendo a melhor mãe que eu posso ser por eles. Então, assim, o tempo que às vezes eu tenho, eu vou lá, eu assisto alguma coisa, eu desenho. Eu não gosto muito de brincar, não é uma coisa muito minha, sabe? Isso não tem nenhum problema. Eu hoje não me julgo tanto. Eu me culpava muito por não ser aquela mãe que brinca demais com o filho, porque eu tenho que produzir muito conteúdo, e realmente eu produzo muito conteúdo. Se você me perguntar, Tati, quem faz seus posts? Sou eu. Eu tinha designer, mas eu não consegui me adaptar e aí eu acabei fazendo os meus sozinhos. Por quê? Às vezes rolava algum plágio, alguma coisa que a pessoa pegava de outra pessoa e eu não queria. E aí eu acabei fazendo sozinha. Eu falei, não, eu não quero isso, eu quero fazer sozinha. Então hoje quem faz os designers do Mais TT sou eu. Aí eu tenho coprodução, que é a pessoa que faz os meus sites, as minhas páginas. Enfim, tudo tem uma equipe por trás. Mas quem faz o conteúdo do Mais TT sou eu. Então, é eu que tenho que estar ali. Se eu não estou ali, as pessoas não vão estar conectadas comigo. Se eu não estou presente. Eu percebo que quando eu saio das redes sociais, as pessoas sentem falta. E todo mundo sabe que eu quero um terceiro bebê. Todo mundo, todas as pessoas sabem. Um quarto bebê. Porque eu tenho um anjinho. É. Mas eu quero um quarto. Preciso emagrecer, porque eu engordei 32 quilos na depressão. E eu tinha 58 quilos. Então, assim, eu era muito magrinha. E mesmo depois que eu ganhei o Lorenzo, eu continuei magra, sabe? Eu amamentava e ainda estava magra. Só que depois foi vindo as medicações, eu comi muito mesmo. Acabei engordando muito. E eu tô tratando agora, passando com endócrino, médicos, e logo vai vir o meu quarto bebê. Ih, maridão, Tenho vamos certeza. trabalhar, maridão. E é isso que eu quero. Eu quero ser a melhor mãe possível para os meus filhos. E lidar com o Lolo, para mim, tem as suas dificuldades? Tem. Porque não existe... Mas nos stories que eu vi, ele parece ser tão tranquilo. Tem gente que fala que ele não parece autista. É. Mas é que autista não tem cara, porque né? deve ser talvez um grau bem leve, né? Alguma coisa assim. É um grau, o autista um grau não tem 1. cara, é exatamente isso. Nível de suporte 1. Ah, Então tá. a gente fala que ele tem 40 pontuações para autismo. E aí ele pontuou também para TDAH. Então eu acredito que ele é mais hiperativo. Ele tem mais a hiperatividade. Mas ele é, assim, uma bênção, sabe? Um menino cheio de vida e muito alegre, muito elétrico. Eu queria que você desse uma dica para as mamães que estão aí pensando, né? Se compram ou não o Mais TT, ou uma dica para uma mãe, o que ela fazer antes de desistir de amamentar, né? Incluindo o que ela pode tentar antes de pensar em desistir, como o uso do chá, pôr o peito no sol, aquelas coisas para não rachar. Quais são as dicas que você daria para uma mãe para ela tentar fazer antes de pensar em desistir? Se por algum momento a mãe ela pensar em desistir porque ela acha que ela não tem leite, ela tem que ter certeza absoluta disso. Porque às vezes é só um pensamento dela. Porque o que acaba realmente com a produção e com a alimentação é a insegurança. É a mãe estar estressada, ansiosa, insegura, porque a gente precisa de 2 hormônios para produzir leite, prolactina e ocitocina. E para esses hormônios eles estarem alinhados com a produção e eu conseguir ejetar leite do meu seio, eu preciso ficar bem. Porque a ocitocina é um hormônio do prazer, é o hormônio que a gente precisa ficar tranquila, relaxada. Então, para eu liberar esse hormônio, eu não posso estar vivendo um momento de estresse, de insegurança. E o que eu vejo que mais acaba com a amamentação é essa insegurança de eu não tenho leite. O meu bebê ele não é sustentado. E aí ela fica com essa dúvida e acaba com a amamentação, porque ela vai inserir a fórmula, a mãe vai inserir. Eu conheço, eu sei como é. Então você vai inserir fórmula muitas vezes sem necessidade real. Então a pergunta que eu quero fazer para essas mães é: tem uma necessidade real de dar fórmula? Será que existe essa necessidade real de você dar fórmula para o seu bebê? Então primeiro, investigar. Procurar alguém capacitado para te informar. Não precisa ser eu. Uma consultora de amamentação que realmente saiba informar para você o que é realmente a baixa produção de leite. Um bebê que não mama direito, ele não faz xixi, Mari. Não faz xixi. Agora, qual é a quantidade de xixi ideal para esse bebê? Para eu saber que ele está bem alimentado. Ele vai fazer de mais ou menos de 6 a 8 xixis por dia. Então eu tenho que trocar 8 fraldas de xixi? Não.
porque as fraldas absorvem muito xixi. Então, você vai trocar aí 3 fraldas de xixi, mais ou menos, por dia, para um bebê pequenininho, recém-nascido. Às vezes, você vai trocar até mais, depende. Mas, dependendo da fralda, às vezes você troca menos. Então, assim, depende muito. Às E o vezes, importante é porque o bebê que mama no peito, ele não precisa de água. Então, assim, ele já tem a água no leite materno, né? Então, fica mais fácil ainda desse xixi sair clarinho e tudo mais, né? sim, e aí às vezes a mãe não consegue identificar. Outra coisa que é importante também sinalizar para essas mães é: meu bebê não fez xixi à noite. Muitas vezes você não faz xixi à noite, é normal. O adulto também não. Então, às vezes, ele vai levantar para fazer xixi ou ele não vai. Ou ele vai fazer xixi a primeira vez na hora que ele acordar. Então, o bebê, espera um pouquinho. Antes de você falar que ele não faz xixi, primeiro espera, porque eu era assim. Eu achava que o Lourenço não estava fazendo xixi e aí ia para a fórmula. Só que esperava um pouco, depois que comecei a fazer esse teste, eu comecei a esperar ele ficar uns 15 minutos acordadinho ali. Aí vinha aquele xixizão que enchia a fralda. E aí acontece que, na verdade, não era. Ele não significa que ele não estava hidratado. E o leite, a maior composição dele é de água. E essa água é rica em proteína, em minerais, enfim, ela é riquíssima. E é necessário que a mãe ela entenda que para esse bebê para você ter uma baixa produção de leite, você precisa de sinais específicos, precisa ter certeza realmente. E se você tem uma baixa produção de leite, tem como reverter. Porque eu tive e eu reverti com 5 meses. Então, se eu reverti com 5 meses, temos alunas que reverteram com 9 meses. Nossa. Então, é possível você reverter a produção de leite, a baixa Tati, produção. as mães que quiserem adquirir o curso, comprar o livro ou o chá, tem tudo na sua bio? Tem tudo na minha bio. Então tudo é lá. só entrar, fala pra mim o seu Instagram. @maistt_. @maistt_. Olha que novidade, hein, gente? É só entrar lá na bio da Tati, tá lá tudo explicadinho. Tem esse livro que eu recebi com muito carinho, falei pra ela que eu quero que ela autografe pra mim, gosto dos livros autografados. Claro. E o curso Mais TT, a consultoria também tem um número lá que a pessoa entra em contato com você para fazer a consultoria. Tem sim. E o chá, gente, o chá, assim, ó, dica minha, compra o chá. O chá é maravilhoso, imagino que o da Tati ainda é mais, tem mais componentes ainda do que há 5 anos atrás eu tomei para o Dutel, que as coisas vão mudando. Inclusive o Mais TT deve ter atualizações no curso sempre, né? Sempre. Então, assim, ó, imagina um curso que você vai ter todo o suporte, pediatra, fisioterapeuta, fono, que você falou, né? As consultoras da Tati que estão lá. Então, não deixe de fazer. Coloca um item. Se você tá gravidinha, coloque como item do enxoval. Se você já teve o nenê, tá com dificuldade, procura. E se você ainda não tá com dificuldade, mas acabou de ganhar nenê, faz uma consultoria, não custa, para não ter o problema lá na frente. Porque aí eu falo por conta própria que a gente acaba procurando a consultora na hora que já tá tudo melecado já. Verdade. Tati, foi muito bom ter você aqui. Já estouramos o nosso tempo, não parece, né? Não conseguimos falar tudo que tinha para falar. Eu combino sempre com os convidados, quando a gente tem bastante tema para falar. Passou da hora, a gente combina uma live para esclarecer mais coisas. Tem outros assuntos que a gente quer conversar numa live, Sim, né? Com certeza. Então, você é muito bem-vinda aqui sempre que você quiser e sempre que você se sentir à vontade para falar. Muito Tá obrigada. bom? Corre lá seguir a Tati, @maistt, e encaminha esse conteúdo para alguma mamãe que está gravidinha, alguma mamãe que precisa escutar um pouquinho sobre essa... Que hoje eu achei tão legal o bate-papo de hoje, porque a gente não falou muito sobre a técnica da amamentação. Eu já recebi outras consultoras aqui, a gente fala muito sobre a pega, como dorme. E eu quis focar com a Tati hoje mesmo a necessidade, quando entrar com a fórmula, se for preciso a fórmula, a avaliação que você precisa fazer. Ela deu até uma dica de ouro, o abacate para comer, para melhorar a gordura do leite. Quais são todas as questões que você precisa analisar antes de você, né, desistir ou pensar em desistir de amamentar. Então, hoje a gente foi um bate-papo muito mais sobre a mãe, sobre a decisão de amamentar, do que sobre a técnica em si. Se você quiser conversar sobre a técnica, aí você vai direto falar com a Tati ou ver no curso do Mais TT. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Até o próximo episódio Mãe em Fases.